Boa noite a todos. Meu nome é Alana. O nosso grupo ele é formado por mim, pelo Alisson, pelo Lucas Moura, pela Maria Beatriz e pela Valéria. E a nossa análise foi realizada no restaurante Doutor Tempero. O restaurante ele existe há um pouco mais de um ano. Ele foi fundado no ano passado, em outubro de 2019. E ele se localiza ali no bairro Espinheiros, próximo ao posto Santa Rosa. Ele atende principalmente as empresas, né, que estão próximos ao local. E atualmente contam com 5 funcionários, sendo os 2 proprietários, um garçom e as 2 moças que trabalham na cozinha. Meu nome é Maria Beatriz e estarei falando um pouco sobre a análise externa da empresa Doutor Tempero. Atualmente, em relação à política externa, a empresa se preocupa muito com a parte tributária, visto que o aumento de alguns encargos pode influenciar nos valores dos alimentos. Em relação à parte ecológica e ambiental, a empresa está localizada numa área bem movimentada da cidade, já que interliga a cidade de Itajaí junto com outras cidades do Vale, como Blumenau. Então, o restaurante, por ter muito trânsito nesse fluxo, ele não consegue realizar as entregas para outros lugares. Então, acaba sendo bastante desafiador para os administradores nessa parte. Outro ponto relevante seria o clima da região, visto que no verão possui altas temperaturas e no inverno temperaturas bem baixas. Então, a empresa tem que estar constantemente verificando o funcionamento dos eletrodomésticos, que mantém a temperatura dos alimentos, já que influencia diretamente na conservação desse alimento. Então, para manter um padrão de qualidade, é preciso estar sempre verificando. Outro aspecto analisado foi que em dias chuvosos o fluxo do restaurante diminui bastante. Então, essa relação ambiental e ecológica influenciam também no padrão de consumo. Durante a análise, pode-se perceber que o restaurante não utiliza muito a tecnologia ainda para seu benefício. Talvez por se tratar de uma empresa ainda muito nova, então ainda não deu muita atenção para os aspectos tecnológicos, buscando trazer essa tecnologia para auxiliar nos seus processos. Em relação aos aspectos legais, o restaurante Doutor Tempero sempre necessitou estar ciente das mudanças de normas da Anvisa, assim como a legislação trabalhista, ainda mais agora na época de pandemia, que o estabelecimento recebeu novas informações de novas mudanças. Então, sempre foi preciso estar ciente dessas mudanças, já que interferem diretamente no funcionamento do local. Então, caso ele não cumpra essas mudanças e essas normas, o local pode ser fechado. Boa noite, pessoal. Agora nós vamos falar sobre a análise setorial da nossa empresa. Então, é um restaurante, se encaixa no setor de alimentação fora de casa. Esse setor, ele é bem complexo, ele cresce cerca de 10% ao ano, gera 450 mil novas vagas de emprego, mas da mesma forma que tem esse crescimento devido à complexidade do setor, cerca de 35% dos novos estabelecimentos fecham com média de 2 anos, de acordo com a Brasel. Então, por que tem esse crescimento? Então, devido ao aumento do poder aquisitivo das pessoas e devido à rotina que as famílias possuem hoje em dia, pelo menos até a pandemia começar. Então, a família toda, o pai, a mãe, os filhos, ficavam o dia inteiro fora de casa e precisavam se alimentar, né? Então, de acordo com uma pesquisa do IBGE, do total de gastos de uma família, cerca de 1/3 era disponibilizado para a alimentação fora de casa. Então, para uma empresa sobreviver nesse setor, ela precisa ter um amplo conhecimento dos detalhes, das regras dos órgãos municipais e federais e buscar constantemente pela qualidade dos serviços e produtos oferecidos. Boa noite, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre análise comportamental, no que se refere ao contexto mais macro da Doutor Tempero. Nesse sentido, a gente tem o primeiro ponto a considerar, que seria o fluxo de transporte rodoviário alto. O que acontece nesse ponto é que o transporte da região ele é bastante significativo, principalmente porque as empresas que atuam próximo às rodovias dependem bastante desse nicho. Também
Os portos eles atraem diversas transações comerciais e, consequentemente, assim, representantes comerciais, caminhoneiros e demais funcionários do ramo logístico. Temos o segundo ponto, que é o clima e turismo. O que esse ponto influencia? É que o litoral catarinense ele possui um enorme turismo, e principalmente no verão, porque este aspecto ele permite que os comerciantes aproveitem para ofertar seus produtos e serviços neste período. O clima também é um fator que interfere bastante no mercado de Santa Catarina, visto que o estado ele possui temperaturas altas e baixas, conseguindo atrair pessoas de vários lugares em todas as estações do ano. Temos o terceiro ponto, que é a influência da renda no consumo. Segundo o censo aqui de Santa Catarina, a população de Santa Catarina ela tem idade entre 20 até 29 anos, e já em Itajaí a faixa etária com o maior número entre 25 a 29 anos. E a renda da população de Itajaí ela equivale a um pouco mais de 3 salários mínimos, o que esses dados podem ter bastante relevância, né, para o negócio da Doutor Tempero, porque a renda e a faixa etária ela pode influenciar diretamente nos hábitos dos consumidores e também das rotinas do restaurante. Temos o quarto ponto, que é o comportamento na pandemia, que segundo o estudo da Critel, que comprar mercadorias pela internet, pedir refeições por serviços de delivery e efetuar compras através de aplicativos da internet, obviamente, estão entre os principais comportamentos empregados pelos brasileiros durante essa crise de pandemia da Covid-19. Também o isolamento social ele redefiniu os hábitos de consumo e também as perspectivas futuras. A venda no mercado online aumentou 233% no mês de abril de 2020, que foi bem no início da pandemia. Temos o quinto ponto, que são as tendências alimentares. Nesse sentido, a gente pode estar citando o veganismo, que é uma tendência que se transforma em um comportamento assim, adquirido por muitas pessoas, e deste modo a construção desse veganismo ele é um estilo de vida, que ele requer um constante monitoramento das ações das pessoas e das suas práticas, e principalmente no que se refere ao consumo de alimentos, roupas e produtos. Eu vou falar brevemente sobre a análise econômica do setor. O setor de restaurantes hoje representa cerca de 2,4% do PIB brasileiro, né, movimentando mais de 140 bilhões para a economia. No que diz respeito à carga tributária, os restaurantes eles respondem por 3,1% da arrecadação de tributos, né? O aumento do IPCA promoveu um aumento nos produtos alimentícios, né, como todo mundo acompanhou durante esse ano. Isso influenciou diretamente nos valores de alguns produtos, como arroz, tomate, óleo de soja, o leite, longa-vida e frutas e carnes, né? E também a alta taxa cambial vem influenciando na exportação de grãos como soja e arroz, visto que os produtos estão dando preferência, né, à exportação, já que a margem de lucro é mais elevada comparada à venda nacional. E por isso, a alta exportação motiva diretamente o valor do arroz e soja no mercado, né, no mercado brasileiro. A gente esteve acompanhando, né, toda a situação do aumento de alguns alimentos, e foi algo bem visível durante o ano. Agora estaremos falando um pouco sobre análise interna, e a Valéria vai começar falando sobre a parte de recursos humanos da empresa. Agora apresentaremos o setor de RH dentro do restaurante Doutor Tempero. Então, hoje não existe uma área específica para essa gestão. Todos os processos, desde o recrutamento até o treinamento, os pagamentos, tudo é feito pelos proprietários, que também trabalham ativamente no restaurante. Hoje o quadro de funcionários é composto pelos 2 proprietários, um garçom, um chefe de cozinha e um auxiliar.
Já engatando ali na rotatividade, é um índice muito baixo, pois desde que abriu o restaurante, desde outubro de 2019, o chefe de cozinha e o garçom estão juntos com a empresa. Apenas recentemente foi contratado auxiliar de cozinha. A empresa não oferece um plano de benefícios, oferece apenas o almoço dentro do restaurante mesmo. E sobre o clima organizacional, é um clima harmonioso, são poucas pessoas, então não existem grandes conflitos. As pessoas consideram-se familiares, né, por ser poucas pessoas e ter essa convivência aí diária. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a análise de produção da empresa. Eu vou falar primeiramente sobre a capacidade produtiva. O restaurante hoje, ele calcula a quantidade que vai ser produzida baseando-se nos dias anteriores, porque, como foi dito, o restaurante ele fica próximo a empresas, né, ali no local que ele está situado, tem muitas empresas próximas e acaba que a grande parte da clientela são os funcionários dessas empresas. Então, os funcionários buscam se basear nisso, nesse fator, para realizar, para saber, né, quanto que deve produzir no dia, enfim, o quanto vai ser feito para atender a clientela, né? Claro que tem dias que tem mais movimento, tem dias que tem menos movimento, mas normalmente é sempre as mesmas pessoas, né? Então, eles têm esse fator ao favor deles para calcular o quanto que vai ser produzido. Sobre o cardápio. O cardápio, as funcionárias, elas informaram que não tem um padrão a ser seguido, né? Alguns restaurantes, eles possuem, né, na segunda-feira vai ser feito isso, na terça isso, e mantém alinhado, né, o que vai ser produzido cada dia. Mas no caso do Dr. Tempero, não é feito isso. O cardápio, ele é feito muito pela sensibilidade mesmo, né, ali dos funcionários ali, que estão ali. E também pelo estoque que está disponível ali na hora, e também o que foi comprado no dia, né, para ser preparado, principalmente no caso dos legumes, saladas, né, que vão ser feitos. Então sempre muda e é muito feito no dia a dia mesmo o cardápio, não tem um padrão a ser seguido. As instalações, por ser uma empresa nova, o Dr. Tempero realizou reforma, né, no restaurante antes de inaugurar em outubro do ano passado. Então, os utensílios e panelas são novos, assim como as louças, né, do restaurante. Os móveis da cozinha foram reformados, alguns foram substituídos, né, por novos e outros foram reformados. E os equipamentos, eles não são de última geração, mas eles estão em muito bom estado. O processo de compras é realizado, como foi dito ali, o cardápio não tem um padrão. Então, diariamente, os proprietários, eles se baseiam no estoque do restaurante, né, o que tem ali disponível, para realizar as compras. As necessidades dos alimentos que vão ser comprados são levantadas no dia a dia por meio de observação do estoque, comunicação com os funcionários, e após isso, os produtos são comprados no mercado e variam conforme a parceria, né, do restaurante com fornecedores, porque eles trabalham com fornecedores para as carnes. Então, o que acaba sendo comprado no mercado mesmo são os alimentos perecíveis, né, arroz, macarrão, e também os legumes, né, as saladas e enfim. O controle de estoque, hoje o restaurante não possui nenhuma supervisão e controle. O que é feito que ao receber os alimentos, né, que são comprados, eles são estocados de acordo com suas características, né? Alguns vão para o freezer e outros vão para a despensa.
E assim eles vão guardando no dia a dia, vão utilizando. Não tem nenhum produto que fica, né, guardado muito tempo, porque eles são utilizados logo em seguida, assim. Então acaba que o proprietário a gestão de estoque que existe no restaurante hoje é realizado pelo proprietário e pela cozinheira, né? Até porque o restaurante ele não possui uma departamentalização, assim, né? Ele não possui setores bem definidos e acaba sendo todas as tarefas sendo feitas pelas mesmas pessoas. Então, o estoque da mesma forma é cuidado pelos proprietários e a cozinheira ajuda bastante também, né? Informando sempre o que está faltando, o que precisa comprar, mas não tem nenhuma supervisão e controle muito assíduo, assim, né? Muito presente nesse. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre análise financeira da Doutor Tempero. Primeiramente, apresentar que a Doutor Tempero ela iniciou suas atividades há mais ou menos cerca de 1 ano. Ela tem operado nesse mercado de alimentos e restaurante nesse período. O faturamento mensal ele foi calculado em média um pouco mais de R$41 mil, um número bastante expressivo por ser uma microempresa. As despesas administrativas são compostas pelos gastos com água, com energia elétrica, aluguel e salários de colaboradores. Os custos variáveis são compostos pela matéria-prima, que são para a utilização e manipulação das refeições, e as embalagens que são utilizadas para as entregas em delivery. Também temos os pagamentos a fornecedores, que são oferecidos mediante a prazo quinzenal. O controle financeiro é realizado através de planilhas de Excel. Essas planilhas são alimentadas diariamente pela própria gestora, anotando toda a entrada e saída de caixa. Sobre o lucro, em janeiro de 2020, a Doutor Tempero teve um lucro de 20% sobre o faturamento, um número bastante considerável também, por ser uma microempresa. E após esse janeiro, né, após o período de janeiro, logo entrou em março a pandemia do Covid-19, o que acabou acarretando queda no faturamento, né, devido aos decretos municipais e estaduais, que obrigou as empresas a fecharem por um tempo, né, devido à crise mundial. Também temos o cumprimento das obrigações financeiras, né? A Doutor Tempero, apesar de toda essa crise de pandemia, todo esse cenário da Covid-19, ela ainda consegue cumprir com as obrigações financeiras, né? Consegue pagar todos os seus fornecedores em dia e ainda ter um ponto de equilíbrio. E em entrevista com os gestores foi identificado que após o período de pandemia tende a ser promissor o restaurante, né, devido ao retorno do movimento que está acontecendo gradativamente, de acordo com as liberações municipais e estaduais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre análise de logística. No caso, as entregas. O restaurante atualmente ele não faz entregas devido à sua localização e o fluxo de movimento nesta. As compras e consumo, conforme falado pela Alana na parte de produção, elas são realizadas diariamente de acordo com o consumo do local. Então, se eles veem que está faltando determinado produto, eles acabam comprando. Ou também vai em consideração do cardápio do dia. A parte de armazenamento é feita totalmente no restaurante. Eles possuem geladeiras e freezers, então só ficam cuidando para ver se a temperatura está correta e de acordo com o necessário. E já na parte de estoque, o estoque eles não possuem um controle, então eles vão vendo de acordo com a falta de determinado alimento. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu vou estar falando sobre análise de marketing, o marketing interno, o marketing externo e as mídias sociais da empresa Restaurante Doutor Tempero. O restaurante Doutor Tempero não possui um setor de marketing definido ou propagandas expostas em redes sociais. O marketing interno da empresa também não está definido. Neste modo, os acadêmicos optaram em esclarecer a importância do setor de marketing para os microempreendedores, que é o caso do restaurante Doutor Tempero.
Sobre marketing interno, de acordo com o Norato, ele afirma que o marketing para dentro, o endomarketing, independente do nome que possa assumir, tem como propósito satisfazer os clientes internos, que são os funcionários, para satisfazer assim os clientes externos. O marketing interno, de forma que se trata de aplicar a administração de recursos humanos nas técnicas de marketing, com o objetivo de conseguir a adesão do pessoal aos objetivos da empresa e sua motivação para atuar em consequência. Desta forma, o mesmo está ligado à relação entre os donos do estabelecimento e os seus funcionários. De uma forma externa, o restaurante Doutor Tempero não possui anúncios ou páginas nas redes sociais para sua divulgação. As estratégias de marketing digital agregam um diferencial competitivo muito importante para as empresas. Para isso, estar na internet é um requisito básico e indispensável para a evolução das campanhas. Desta maneira, os acadêmicos sugerem que o restaurante invista nesse setor para, assim, atingir um número maior de clientes. Agora a gente vai falar um pouco sobre a análise SWOT do restaurante. Eu vou falar primeiramente sobre as forças, né, que foram identificadas pelos acadêmicos. Uma força é a localização, porque possui muitas empresas próximas, então isso permite com que o restaurante tenha uma clientela constante, né, tenha uma clientela fixa. E também é uma via rápida, então quando passa algum motorista, algum caminhoneiro, ou alguma pessoa viajando, né, e tá perto do almoço, acaba parando, né, no estabelecimento e almoçando ali mesmo. Também fica perto, como já foi mencionado, né, que fica perto do posto Santa Rosa, então acaba que muitos caminhoneiros que estão ali repousando no posto, ali descansando, né, eles acabam indo almoçar também no restaurante. Então, a gente viu que a localização é uma força que o restaurante tem. Como já foi dito, clientes constantes, né, porque tem as empresas ali próximas e acaba que os funcionários almoçam diariamente, né, no estabelecimento. Variedade de alimentos. O restaurante ele tem muito cuidado para atender todos os gostos dos clientes. Então, sempre tem bastante variedade de proteína. As saladas também são muito variadas. A comida é caseira, né? Então, acaba que a variedade de alimentos, né? E a qualidade também são consideradas forças que o restaurante possui hoje, né? Os funcionários, eles são... as funcionárias, elas trabalham há bastante tempo, né, como cozinheiras, né, como na cozinha. Então, as funcionárias têm muito cuidado, né, no preparo do alimento. Elas têm muita experiência, né, conhecem o tempero da casa. Então, as funcionárias trabalham muito bem e possuem um clima organizacional muito bom na empresa, porque elas se dão muito bem, então não tem nenhum tipo de conflito. E por isso a gente colocou os funcionários como uma força. A ventilação, né, o ambiente do restaurante, ele é um ambiente muito arejado, tem janelas, ventilação. Então é um ambiente muito agradável para os clientes almoçar e ficar ali, né, no horário do almoço, porque quando a gente sai pro nosso horário de almoço, a gente quer descansar, quer sair um pouco, né, ali da nossa rotina, para dar um descanso mesmo. Então, acaba que o restaurante tem um conforto para os clientes e também atendem as necessidades que eles têm, né? E como já dito, a qualidade dos alimentos, né? Porque é uma comida caseira, né, e muito bem feita. Os proprietários, eles tomam muito cuidado, né, com o preparo, né, dos alimentos, estão sempre bem presentes ali com as cozinheiras, vendo o que está sendo feito, né. Então, a qualidade dos alimentos também é uma força que o restaurante possui. Agora, as fraquezas, né, iniciando aí, falando sobre a gestão inexperiente.
Ao decorrer da apresentação, a gente pode perceber, né, vários pontos que precisam ser melhorados, né, na gestão, principalmente na gestão, porque por eles não ter uma experiência anterior, o restaurante está sendo administrado assim muito no dia a dia, com aprendizado, né, que eles estão aprendendo ali junto no dia a dia mesmo. Então acaba que a gestão inexperiente fica como uma fraqueza, porque, como dito, né, anteriormente eles tinham outros empregos e decidiram abrir o restaurante como uma esperança, né, de melhorar de vida, enfim. O próximo ponto é a demanda sem expectativa de crescimento. Hoje, o público é constante, não tem expectativa, principalmente agora, né, com a pandemia, acabou diminuindo, né, acabou diminuindo, né, a clientela, infelizmente. Então, mesmo que seja numa localização muito boa, a empresa fica limitada àqueles clientes que já estão ali, né? Então, não tem muita expectativa de crescimento hoje e eles atendem conforme aquele número de pessoas que vão ali, né? Como eu já disse, a capacidade produtiva é baseada nos dias anteriores. Então, hoje eles não possuem nenhuma expectativa de crescimento, né? O próximo não possui uma gestão de custos. Ao decorrer do trabalho, né, o grupo percebeu que não é muito presente a empresa não possui uma gestão de custos bem acirrada, né? Eles anotam, claro, eles anotam no caderno as vendas do dia a dia, mas eles não planejam muito como vai ser utilizado, né, o faturamento, o que entra. Eles não pensam muito, eles não fazem uma separação, tipo, esse vai ser para as compras, esse vai ser para as despesas ali, né, para as despesas ali com as funcionárias. Eles não têm essa gestão. Então, acaba que muitas vezes eles acham que o restaurante não tem um resultado bom, né? Mas, na verdade, não é porque não teve um resultado, é porque durante o mês eles não tiveram uma boa gestão de custos. Isso acarretou ali no final do mês, acarretou um resultado que eles não esperavam, né? Que eles queriam melhor. Então, se eles começassem a se preocupar em realizar, né, uma melhor gestão nesse quesito, com certeza eles já veriam um resultado diferente, né? Porque eles iam começar a ter mais controle e saber no que está sendo gasto o dinheiro, o que eles podem melhorar, no que eles podem... eu posso economizar aqui, melhorar, né, as compras aqui, e assim por diante. Como já dito, ele atende só empresas próximas, né, que são os clientes fixos ali, né, que são a clientela que fica próxima. O grupo observou que uma coisa que a clientela não gosta muito é que não possui um buffet por quilo. Infelizmente, assim, por ter poucos funcionários, os proprietários, eles não se sentem seguros em ter um buffet por quilo, porque ia demandar muito deles, né? Porque eles vão ter que ficar ali pesando e tal. E eles têm medo de acabar perdendo tempo nisso, sabe? Mas é uma fraqueza do restaurante, porque não é todo mundo que come, né? Tanto a ponto de dar o preço do livre. Então, acaba que muitas pessoas preferem levar comida de casa, alguma coisa, ou algo assim, né? E eles eles acabam perdendo clientela nisso, né?
eles têm uma comunicação visual simplória, como foi dito, né, ali na parte do marketing. A empresa não possui nenhum recurso, né, mídia social, eles não possuem. O marketing interno também, eles trabalham, se não me engano, eles têm um folder, né, uns panfletinhos e tal. Quando inaugurou o restaurante, foi entregue, mas hoje o marketing da empresa é feito ali no boca a boca, por conhecidos tal, e fica nisso, né? A empresa não se preocupa em buscar um recurso mais, um recurso que alcance mais pessoas, né? Isso também pode causar, né, uma clientela constante, né? E eles poderiam pensar, né, nisso de uma forma como uma oportunidade de conquistar mais clientes e divulgar mesmo o restaurante, né? E por último, nas fraquezas, compra de matérias-primas sem planejamento. Como foi dito, né, na análise da produção, hoje não possui uma gestão de estoque na empresa, porque os produtos são comprados diariamente e são utilizados rapidamente, então acaba que eles não dão tanta atenção para isso. Só que a gente sabe que uma boa gestão de estoque pode fazer toda a diferença dentro de uma empresa, e também o planejamento de compras poderia também mudar muitas coisas, principalmente ali na questão dos custos e tudo mais, se eles fizessem uma pesquisa onde conferindo, né, os fornecedores que tem disponibilidade de atender ali o restaurante, ou também ali os supermercados que eles compram, fazer uma pesquisa de preço e tudo mais, né? Eles poderiam melhorar muito nesse quesito e tentar melhorar, né? Melhorar ali o desempenho do restaurante. Eu vou passar a palavra para a Bia, que vai falar agora um pouco sobre as oportunidades e as ameaças que a gente identificou na nossa análise SWOT. Aqui em oportunidade a gente colocou alguns pontos importantes. Um deles seria a duplicação da rodovia Jorge Lacerda, que facilitaria muito no fluxo de movimento ali da região, que a gente citou anteriormente, que é bem movimentado, acaba gerando muitas vezes filas e tudo mais. Então, essa duplicação da rodovia Jorge Lacerda auxiliaria em outros dois pontos que a gente colocou como oportunidade. No caso, a abertura de novos empreendimentos na região e a abertura de entregas, que atualmente as entregas não são realizadas pelo trânsito nessa região. Então, para os gestores, não vale a pena contratar um transporte só para ficar realizando esse movimento. Outro ponto que a gente colocou, que já foi citado na parte de marketing, é que atualmente não possuímos mídias sociais. Então, expandir para essa área poderia ajudar muito no restaurante, já que o principal marketing é realmente o boca a boca. E também a Alana tinha citado ali anteriormente para a gente expandir o buffet para quilo e para intolerantes, pois atualmente a gente não possui esse tipo de serviço. Então poderia acabar aumentando o volume de pessoas que frequentam o restaurante. Em relação à ameaça, a gente conseguiu colocar alguns pontos, sendo eles a inflação de produtos alimentícios, que foi citado anteriormente, que a partir do momento que essa inflação aumenta, acaba aumentando o preço dos produtos que a empresa consome, principalmente essa matéria-prima. O outro ponto seria a abertura de novos restaurantes na região. Como é uma região muito movimentada, então isso pode acabar levando a novos concorrentes ali. A pandemia também, visto que com ela ocorreu algumas mudanças, tanto na parte de legislação, principalmente da Anvisa, assim como municipal mesmo, os decretos que acabavam abrindo, fechando restaurante, limitando a quantidade de pessoas. Então, junto com a pandemia, a gente colocou ali mudança na legislação da Anvisa, que entra tanto essa parte da pandemia contra outras mudanças que não são relacionadas a essa. O trânsito local, que acaba afetando muito em relação à oportunidade de entregas, por ser muito movimentado, então os gestores veem que não vale a pena.
e o clima da região relacionado à conservação de alimentos. Essa parte de clima a gente citou na parte ambiental, que acaba afetando diretamente na conservação dos alimentos. Então, os gestores estão sempre de olho se o alimento está bem conservado dentro dos freezers, da geladeira, vendo se a temperatura está correta, para principalmente manter a qualidade, né? Sobre os 4 P's da empresa Restaurante Doutor Tempero, entre produto, preço, praça e promoção, nós destacamos em produtos são a variedade que possuem, café da manhã e almoço, buffet livre e marmita, e a qualidade, que seria a comida caseira, né? O preço, destacamos que aceita pagamento de dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito e também cartão refeição, alimentação no caso, né? Na praça, localização próxima de empresas e também próxima a postos de gasolina, onde viajantes podem fazer parada de descanso e também comer uma comida caseira. Na promoção, não possui mídias sociais. As ofertas são feitas através do boca a boca e também através de panfletos apenas. Então, a gente agradece a atenção de todos. Esse foi o formato que a gente resolveu apresentar, já que todo mundo estava muito ocupado no trabalho e sempre saindo tarde. Então, para conseguir apresentar, a gente viu que esse formato seria melhor. Em relação a dúvidas, é só colocar no chat ou pode também abrir o áudio que a gente vai respondendo, tá bom? E muito obrigada!